Na versão da minha Bíblia, King James, atualizada aqui. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante as festas dos pães asmos sem fermento. Obrigado por se colocar de pé. Tomem os vossos assentos, no nome de Jesus. Quantos veio ouvir a palavra de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Se os irmãos se assentarem aí, para a gente começar o sermão aqui. Isso. Livro de Atos dos Apóstolos começa com uma narração de Herodes, a qual ele mata Tiago depois da festa dos pães asmos, depois da festa da Páscoa. Ao mesmo acontece isso com Jesus também. Após a Páscoa, manda matar Cristo. O próprio Jesus foi entregue na mão dos judeus, porque Jesus dizia que ele era o próprio Deus. Mata também Tiago, entregue na mão dos judeus. E Herodes, aqui, ele viu que isso foi bom, foi agradável, deu certo. Já que matei Tiago, mandamos matar o Filho de Deus, vamos matar também a Pedro. E se vamos matar Pedro, vamos dar essa sequência de coisas que tem acontecido, então vai dar certo. Levam Pedro para a prisão. Chegando na prisão, o texto diz que tem um grupo de irmãs orando, intercedendo pela vida de Pedro na prisão. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, bem claro, é que naquele dia Pedro foi lançado na prisão com a certeza de que não sairia daquele lugar. A sentença foi dada, a morte de Pedro vai acontecer e Pedro não vai sair desse lugar a não ser morto. Existe agora uma sentença sobre Pedro, a qual Herodes mandou fazer. Deu certo com Tiago, certo com Jesus e outros, vai dar certo com Pedro também. Vamos matar ele e jogar ele na prisão. Passando-se a noite, a gente executa o trabalho. E dentro daquela prisão havia vigiado ali Pedro 4 escoltas de soldado. Cada escolta havia 4 homens dentro da prisão. Então, totalizando, havia 16 homens guardando a vida de Pedro, ou melhor, vigiando a Pedro para ele não fugir. Quantos soldados tinha na prisão? 16 soldados. E dentro da prisão existiu a porta exterior e a porta interior. Além da entrada, uma outra porta que dá pelos fundos. E Pedro, além de estar guardado por 16 soldados, ele está preso, pastor Ailton, com correntes nos seus pés e correntes também nas suas mãos. A lógica é: Pedro nunca irá escapar desse lugar, porque além de estar preso com 16 soldados vigiando a Pedro, Pedro também está amarrados, algemado, e a possibilidade nenhuma dele escapar dessa sentença a qual ele está ali naquele lugar para ser morto.
E o texto diz que Pedro, ele agora passa a noite naquela prisão. E como ele passa a noite naquela prisão? Dormindo entre 16 soldados. Eu vou dar uma referência depois do apóstolo Pedro, desse homem, Pedro, a qual ele refere a um texto, eu acredito, por experiência própria. Pedro está dormindo entre 16 soldados naquela noite. A pergunta é: como alguém que sabe que será o seu último dia de vida irá dormir bem? Como alguém que tem uma sentença de morte, pastor Ailton, irá dormir no meio de 16 soldados? Pedro está descansando. Pedro está dormindo naquele dia de uma forma tranquila. E a igreja do Senhor, as irmãs, os irmãos, estão em Jerusalém intercedendo por Pedro, dizendo: Deus, dá o livramento para Pedro. Deus, visita Pedro na prisão. Deus, manda um anjo na prisão. E o texto diz que quando ele, durante a noite, aparece uma visita de um anjo na prisão. E essa visitação pode se colocar como nome de teofania. Teofania, dentro da teologia bíblica, é uma espécie de manifestação do próprio Deus, até mesmo em pessoas. Deus aparece para nós de várias formas, como pessoas, e muitas das vezes não percebemos que é o próprio Deus. E quando chega na prisão, aquele anjo que visita Pedro ali dentro, o texto diz que há um clarão muito grande naquele lugar. Aparece uma luz. Toda vez que Deus ele se manifesta para nós, ele vai se manifestar como luz. João capítulo 9 diz, Jesus dizendo: eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas. Já observou? Só precisa de luz quem está em trevas. Jesus não precisa de vela, Jesus não precisa de candeeiro, Jesus não precisa da luz da excelsa. Jesus é a própria luz aqui nessa noite. E o texto diz que quando o anjo chega naquela prisão, as correntes elas vão cair por terra. As algemas que estão prendendo a Pedro vão cair por terra. E aquela luz é manifesta. E Pedro, ele não está entendendo que era uma visão de Deus para a vida dele. E ele prossegue a continuidade daquela visão, dizendo: isso parece ser uma visão. E as algemas caem. E quando a algema cai, o anjo de Deus chega para Pedro e diz, na minha Bíblia, ela está muito clara, 8, e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa. Diga-se comigo, o anjo chegou. Diga, e orientou. Diga, a Pedro. E a orientação do anjo foi: veste a sua roupa. Segundo, calça sandálias. E Pedro assim o fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e me segue-me. Diga comigo, o anjo, diga, o anjo, diga, orientou, diga, a Pedro. Verso de número 9. Então Pedro seguiu mesmo, sem saber o que estava acontecendo, por meio do anjo. Era de fato real, porém lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que estava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo, para ele passarem.
tendo saído caminhar ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou de Pedro. A primeira coisa que eu quero começar a aplicar aqui para nossas vidas aqui nessa noite: primeiro, porque Pedro está em uma prisão a qual ele sabe que vai morrer. Como que alguém descansa sabendo que existe uma sentença de morte para ele? Ora, é bem verdade que existem momentos em nossas vidas que parece tão tortuoso, que tira o nosso sono, que tira a nossa paz, tira o nosso sossego. Existem momentos em nossa vida que parece que chegamos no fim da linha. Não resta mais uma porta de escape, não resta mais uma fuga, não resta mais uma esperança. Pedro está em uma situação não favorável. Ele está em uma situação que nada lhe aponta algo de bom, mas algo ruim. É o fim da linha. Porém Pedro está descansando e dormindo em meio à tempestade e à tribulação. Por que isso? Jesus, ele disse no ministério dele uma vez para Pedro, dizendo: Pedro, tu não vai morrer jovem, Pedro, e você também não vai morrer na metade da sua vida, porque eu, Pedro, tenho uma promessa sobre a sua vida. No livro de Mateus 16:18, Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Pedro. Eu te darei a chave, e essa chave da morte e da vida está no poder das minhas mãos. Porque Pedro descansa? Porque Pedro sabia da primeira palavra: a porta do inferno não prevalece sobre aquele que tem uma promessa sobre a vida dele. Quem tem essa promessa sobre a tua vida aqui? Deixa eu ver. Quem tem uma promessa de Deus pode levantar diabo, pode levantar demônios, pode levantar o planeta Terra, pode levantar qualquer tipo de enfermidade, mas a porta do inferno não prevalecerá contra o escolhido de Deus. A segunda coisa é que Pedro tinha certeza que a palavra de Cristo não cairia por terra, e que ele tinha certeza que ele não morreria na metade da sua vida. Ele só partiria dessa terra depois que tivesse cumprido todo o plano e projeto de Deus na vida dele. Pedro sabia que a palavra de Cristo não cai por terra. Quando Deus tem uma palavra para nossa vida, pode vir qualquer coisa do inferno, pode vir qualquer dado inflamado, mas existe uma promessa dizendo: tu não vai morrer. A promessa é que tu vai permanecer de pé. A promessa é que tu vai continuar sendo guardado, porque eu vou realizar algo sobre a sua vida ainda nessa terra dos viventes. Pedro sabia dessa palavra, que ele não morreria, porque ele teria sobre ele uma promessa, uma obra para ser feita. Pedro foi um dos maiores apóstolos, um dos homens que mais pregou e realizou milagre. Existem promessas de Deus na sua vida, em que Deus, por causa das promessas, Ele te guarda. Existem promessas de Deus na sua vida, que Ele te protege, te conserva para cumprir a palavra que Ele falou um dia para a tua vida nesse lugar. Primeira coisa que aprendemos: que tem promessa, diga comigo, descansa no Senhor. Quem tem promessa, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque Ele sabe que Ele tudo mais o fará. A segunda coisa que Pedro, eu creio, por isso que ele está descansando, é o que Jesus disse para Pedro em Mateus 16:18: a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E ele explica: a chave da morte
e da vida, Pedro, está nas minhas mãos. A morte programou uma agenda para matar Pedro dentro da prisão. Porém, Pedro sabia que quem tem a chave da morte e da vida não é Herodes. Quem tem a chave da vida e da morte não é a medicina. Quem tem a chave da morte e da vida não é o traficante. Quem tem a chave da morte e da vida não é a enfermidade. Quem tem a chave da morte e da vida se chama Jesus de Nazaré. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Se ele permitir, a morte te alcança. Mas se ele não permitir, a morte não terá poder contra nós. Quem é que tem mais poder? A morte ou Jesus? Quem é que tem mais poder? A morte ou aquele que morreu e ressuscitou no domingo? Pedro aqui, ele está descansando no Senhor, e de repente surge uma luz muito grande naquela prisão. E dentro daquela prisão ele levanta e o anjo lhe orienta: veste a sua roupa, Pedro, calça as suas sandálias, coloca a sua capa e me segue. A outra coisa aqui que eu aprendo, que quando Pedro sai de dentro da prisão, orientado pelo anjo, ele passa por 16 soldados. Diga comigo, 16 soldados. Calma aí. Ele passa no meio de 16 soldados e ninguém vê Pedro. Pedro se torna invisível naquele momento. E nenhum soldado viu Pedro. Quando Deus ele tem uma promessa sobre nós, Deus faz, pastor Ailton, presbítero Luciano, os nossos inimigos não nos enxergarem. Vou repetir de novo. Quando Deus ele tem uma promessa sobre as nossas vidas, você pode passar no campo do meio do inimigo, mas o inimigo não consegue te ver. Porque na tua frente tem o anjo de Deus te guardando, te protegendo, te livrando. Quantas das vezes você passou em algum lugar, ninguém te viu? Não foi porque eles são cegos, é porque o anjo de Deus estava lá te guardando. Estava os anjos de Deus lá te livrando. Estavam os anjos de Deus lá te protegendo. A Bíblia diz bem claro: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Para que o inimigo chegue até você, tem que atravessar no meio do anjo. E no meio desse anjo ele está como uma parede blindada, nos protegendo de todo mal. Para chegarmos aqui nesse lugar hoje, Deus colocou anjos em sua volta para te proteger, para te guardar. Por isso que o Salmo 91 diz: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Sabe o que aconteceu hoje durante esse dia? 1000 caiu ao teu lado, 10.000 caiu à sua direita, mas tu não foi atingido. Por quê, pastor? Existe o anjo de Deus te guardando aí. Existe o anjo de Deus em sua volta aí, te blindando, te livrando aqui nessa noite. Quantos creem que existe anjos de Deus te guardando, te protegendo, te livrando aqui nessa noite? Pedro está naquela prisão, e quando o anjo chega, a primeira coisa, há uma luz. Segundo, as algemas caem. Terceiro, Pedro é orientado: veste a sua roupa e calça a sandália. E a terceira coisa, ele passa por meio de soldados, e aí sim vai acontecendo progressivamente o que Deus queria realizar na vida de Pedro. Escute uma coisa: quando o anjo de Deus chega na prisão, a luz, as algemas caem, Deus calça Pedro e tira ele daquele lugar. Quando Deus visita alguém, é para libertar, sim ou não? Quando Deus visita alguém, é para arrebentar as algemas, sim ou não? Quando o anjo de Deus chega dentro da prisão, a primeira coisa que acontece, as algemas e as cadeias caem por terra, porque existiu uma presença de Deus visitando lá dentro.
em nome de Jesus de Nazaré, na nossa caminhada, na nossa trajetória, guarda isso, vai existir momentos em que parece que o diabo quer nos prender, vai existir momentos que o inimigo quer colocar correntes em nossa vida espiritual, existe momento na nossa trajetória que o diabo quer amarrar a nossa vida, quer nos trancar com cadeias espirituais, mas eu profetizo que nessa noite Deus visita esse lugar aqui pelo poder da tua palavra. E se tiver alguma algema, se tiver alguma corrente te prendendo, se tiver alguma pessoa da tua família presa, eu profetizo em nome de Jesus que quando o anjo descer lá, vai não ter corrente que vai permanecer de pé. Deus arrebenta tudo, Deus quebra tudo para te dar livramento, para te dar vitória no nome de Jesus. Um dia o anjo do Senhor nos visitou também, e quando ele nos visitou, ele quebrou cadeia, ele quebrou correntes, e por isso podemos dizer: eu sou livre, Jesus, para te adorar, eu sou livre para te glorificar. Quero perguntar: quem aqui é livre para adorar Cristo aqui? Quem aqui está solto, irmão? Está livre aqui para adorar Jesus? Um dia ele te viu, arrebentou as correntes, e por isso que tu pode dizer: Deus, obrigado. Primeiro, Deus cega os inimigos. Nem viram Pedro passar, Pedro ficou visível. Segundo, a corrente cai. Terceiro, Deus fala com Pedro: veste a calça, Pedro. Como é isso mesmo? Orientou: veste a tua roupa e calça as sandálias. Guarda isso aqui. Guarde isso. Pedro entrou na prisão como? Diga comigo: humilhado. Pedro entrou na prisão como? Sem roupa. Pedro entrou na prisão como? Descalço. Como que Pedro entrou dentro da prisão? Sem capa. Ele entra de uma forma humilhado, é espancado. É humilhado de toda forma. Mas quando o anjo entra dentro da cadeia, ele entra com um propósito: para mudar o percurso do que tinha acontecido com Pedro. Pedro não entrou sem roupa, entrou humilhado, entrou todo de forma esquisita. Mas o anjo está dizendo: tu não vai sair de dentro dessa prisão da mesma forma que você entrou. Você entrou dessa forma, pelado, de repente nu, descalço, todo arrebentado. Tu vai sair daqui calçado, Pedro. Tu vai sair dessa prisão aqui com a tua roupa, com as tuas vestes. E a promessa é: pega a tua capa e me segue. Tu entrou de um jeito, mas vai sair de outro no nome de Jesus. Eu vou profetizar isso aqui, tu vai pegar isso aqui para a tua vida. Existem processos na nossa vida que pessoas elas entram arrebentadas. Existem processos em nossa vida, tem pessoas que entram arrebentadas, humilhadas, cheias de ansiedade, de depressão, de fraqueza, de dor. É uma tempestade que só. Mas Deus está mandando entregar essa mensagem para alguém nessa noite aqui. Tu não vai sair de dentro desse processo do mesmo jeito que você entrou. Se prepara, porque da forma que tu vai sair, tu não vai sair de cabeça baixa, tu vai sair de cabeça erguida, porque tem um anjo de Deus aí te guiando, tem um anjo de Deus aí te aleluia. Escute, Pedro entra na prisão como? De cabeça baixa, humilhado, arrebentado. Mas quando o anjo entra dentro da prisão, Pedro levanta a cabeça e, pela orientação de Deus, fecha a roupa, calça as sandálias e me segue. Ele levanta a cabeça. Isso aqui é profético. Tu não vai sair de dentro desse processo do jeito que vou repetir, com cabeça baixa. Tu vai sair diferente, de cabeça erguida, olhando para cima.
eu vou aplicar aqui um pouco mais aqui nessa noite. Existem lugares que muitas das vezes as pessoas nos humilham. Existem lugares em que muitas das vezes fecham a porta para as nossas vidas. Existem lugares em que parece que vão nos arrebentar, esperando que você saia de lá chorando, sai de lá de cabeça baixa, dizendo que é o fim da linha, mas se enganaram, porque quando Deus coloca a mão é diferente. Alguém pegou aqui? Quando Deus coloca a mão é diferente. Tu não sai de cabeça baixa, sai olhando para o autor e consumador da tua vida. Alguém pegou aqui? Alguém pegou? Vou repetir de novo. O diabo está esperando que você vai para o mundo de cabeça baixa, sabe, derrotado, e fique lá. Mas quando Deus nos traz lá do mundo, lá das trevas, não tira nós de lá para continuar de cabeça baixa. Pelo contrário, Deus nos tira de lá para andar de cabeça erguida. Porque quem prometeu não foi presidente, quem prometeu não foi homem, quem prometeu foi aquele que morreu, ressuscitou e está vivo para a glória de Deus. Aleluia. Tu vai se encurvar, irmão, por algumas palavras que estão falando de você. Vou me encurvar, baixar a cabeça. Não sai de dentro desse processo da mesma forma que tu entrou. Quantos pegam essa palavra aqui? Deixa eu ver. O diabo pode até ter se levantado por um momento. O carioca, ele tem uma palavra que ele diz assim: o diabo tem dois trabalhos. Quantos trabalhos? Quantos trabalhos? Um para levantar e outro para cair por terra. A segunda coisa aqui que eu vejo, que o anjo de Deus orientou a Pedro. Diga-se comigo, Deus orientou. Existem momentos que nós temos que ter orientação de Deus, sim ou não? Se nós fazermos por nós mesmos, nós vamos se arrebentar. Se a gente tomarmos as nossas atitudes pelos nossos próprios pensamentos, nós se arrebenta. Deus orienta Pedro: veste a roupa, calça a sandália, pega a tua capa e me segue, Pedro. Só isso que eu quero. E aí, e você e eu temos seguido a orientação de Deus? Qual é a orientação de Deus? Será que aquela tomada de atitude está certa? Ah, pastor, vou vender o carro, vou vender a casa, vou mudar de emprego, vou sair daqui. É a orientação certa de Deus? Ah, hoje eu não vou no culto, vou ficar no meio dos ímpios. É a orientação de Deus? Romanos 8,14 diz que o bom homem, que os passos do bom homem, vou citar outro, Romanos 8,14, que quem é filho de Deus, Deus o guia. Os passos do bom homem é confirmado pelo Senhor. Quantas coisas a gente faz sem tomar orientação, sim ou não? Sem orientação, sem conselho. E o anjo diz: Pedro, faz isso. Calça a roupa, veste a roupa, calça o sapato, coloca a capa e me segue. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Eu acho que eu já citei isso. Algumas vezes eu fui para a Cachoeira de Taquara. Depois de 20 anos eu tive na cachoeira. Agora lá municipalizou, mas dá para subir muito lugar. Quando eu ia para a cachoeira, muitas das vezes ficava na beira da cachoeira, chinelos que a gente usava, Nike. Os meninos, né, eu sempre furtava chinelos. Pegava, tá bom, pegou. Já aconteceu comigo de furtar. Até eu mesmo jovem, eu vi a oportunidade de pegar o meu chinelo, eu vou ficar de olho. Quando eu vejo uma aqui na oportunidade, também pego. Pegaram o meu, jovem, cabeça adolescente. E um dia o meu chinelo sumiu. Estava eu e mais um rapaz, lembro até hoje.
E a gente corria, vamos correr. E no dia que eu corri, sem um chinelo, que eu corri de chinelo, só para no caminho é muita pedra da cachoeira, pedra pequenininha. No meio do caminho, aí um dia eu falei assim: Júnior, eu não aguento, eu tenho que parar, eu não vou continuar a correr. Eu não continuo correndo, eu não vou continuar a correr porque dói os meus pés. Eu não vou prosseguir ir muito longe, porque sem sandália eu estou desprovido, machuca os pés e eu não vou muito longe. Então o chinelo Nike, ele por ser macio, pisa em cima das pedras, não machucava, mas descalço não consigo ir muito além. Paro no meio do caminho, levaram meu chinelo, não posso correr. Quando Pedro, ele escutou do próprio Deus dizendo: Pedro, calça a sandália. Deus está dizendo: Pedro, se você quer ir longe, pega isso aqui. Pega isso aqui para a tua vida. Pedro, se você quer ir longe, calça sandálias também. Por quê? Porque se fosse Pedro perguntando, o próprio Deus ia dizer para Pedro: porque no caminho que tu vai percorrer, Pedro, tem pedra. No caminho que tu vai pisar, Pedro, tem espinho. No caminho que tu vai percorrer, Pedro, tem calúnia, tem dor, tem sofrimento no meio da caminhada. Mas se você tiver calçado, Pedro, tu vai prosseguir até chegar lá. Eu vou repetir, Efésios capítulo de número 6, versículo 10, fala: vestindo o capacete, a couraça e calçando o sapato da preparação do Evangelho. Só vai prosseguir para ir longe quem tiver calçado. Só vai prosseguir longe quem tiver calçado. Deixa eu ver quem quer calçado espiritual para a tua vida. Se prepara, porque Deus está te calçando aqui nessa noite. Tu vai longe, sabe por quê? Tu não vai sentir o espinho, tu não vai sentir a dor dos teus pés. Tu vai prosseguir longe no nome de Jesus. Quem aqui recebe essa palavra? Deixa eu ver. Quem recebe esta palavra? Pedro, calça, porque tu vai longe. Mas descalço, tu não vai longe. Tu para no meio do caminho, Pedro. Você para. Vai doer. Mas se tiver calçado, você vai longe. Pega a capa, Pedro, joga em cima. Capa fala de revestimento. Se reveste, Pedro, coloca a capa e me segue. Estamos aqui já chegando no momento dessa mensagem. E Pedro coloca a capa e corre. Ele não sabia que era uma visão, mas ele obedeceu a orientação. Mas era um anjo. E corre atrás do anjo. O anjo vai na frente e ele vai atrás. Diga-se comigo: o anjo vai na frente. Diga: e ele vai atrás. Sabe que Jesus disse em várias vezes: eu sou, eu grande eu sou. Ele falou isso várias vezes: eu sou. Se eu sou, ele está dizendo: quem tem que ir não sou eu chamado aquele que é o eu grande eu sou. Vou repetir de novo. Tem muita gente que coloca tanto eu faço, eu aconteço, eu realizo, eu compro, eu faço isso, eu não faço nada. Aquele que se chama o eu grande eu sou que vai na minha... Alguém pegou? Vou repetir. O eu grande eu sou que vai na minha frente, rapaz. Que vai na frente dessa igreja, guiando, abrindo caminho, abrindo porta onde não tem porta. Ele se chama o grande eu sou. O anjo foi na frente, mas Pedro foi atrás. O eu grande eu sou, ele foi é uma coisa. Agora eu for sozinho não vai dar certo. O anjo vai na frente e Pedro vai E quando Pedro joga a capa, ele vai indo. Não tem mais esse portão aqui. Agora esse portão é manual. É como se tivesse um controle. Na época não existia, mas voltando para o mundo espiritual, a tecnologia já funcionava. É como se fosse um controle de portão. O portão abre e o portão de ferro abre, vai abrindo sozinho. Pedro vai caminhando e a porta de ferro vai se abrindo.
Pedro vai se aproximando, e o anjo vai se aproximando, e a porta de aço vai se abrindo. A porta vai se abrindo. Pedro vai caminhando, vai seguindo o anjo vai na frente e a porta vai se abrindo. Que porta era essa, pastor? A porta de ferro. É uma porta de aço. Mas quando o anjo está na frente, não tem porta de aço. Quando o anjo está na frente, não tem porta que Deus não abre. Em nome de Jesus eu profetizo que Deus já está te guiando aqui nessa noite para abrir porta onde não tem porta. Pega comigo essa palavra. Vou repetir de novo. Quando Deus está na frente, não existe porta de ferro que permanece fechada. Elas todas vão ter que se abrir para a glória de Deus. Sabe aquele projeto que você quer? Aguarde no Senhor, porque a porta vai se abrir no nome de Jesus. Vou repetir. Sabe aquele projeto que você quer dentro da tua casa, dentro da tua família, da tua empresa, do teu trabalho, da tua vida espiritual, da tua saúde? Não se preocupe, porque quando o anjo vai na frente, a porta vai abrir. A porta vai abrir, a porta vai abrir, e a porta vai se abrindo. E quando Pedro aproxima, a porta vai abrindo. Isso que acontece, quanto mais tu caminha, a porta abre. Quanto mais você confia no Senhor, a porta abre. Quanto mais você glorifica, a porta abre. Quanto mais você exalta, a porta abre. Eu quero dizer uma coisa: não existe demônio, padilha, demônio do inferno, tranca-rua do inferno. Quando Deus abre a porta, não tem ninguém que fecha. Por quê? Eu tenho a chave. A porta que eu abro, ninguém fecha. Mas o que eu fecho, ninguém abre. Mas o que eu abro, ninguém fecha. Deus desceu com chave aqui nessa noite para abrir porta para a tua vida. Eu creio nessa palavra, irmãos. Eu creio nessa palavra. Eu creio. Forte, não é, irmãos? Quando a porta abre, cadê a visão do anjo? Some. Cadê o anjo? Ó, escute. Cadê o anjo? Cadê? Eu não sei se alguém já teve a experiência. Eu já tive uma experiência uma vez de contemplar um anjo na minha frente, um pouco distante, de uns 20 metros. É uma coisa gloriosa, irmãos. Creio que alguns aqui também. A porta de aço abre quando Pedro atravessa, o anjo some. O anjo some, não aparece. O dever de Deus era promover o sobrenatural na vida de Pedro, para ele atravessar a porta. Depois que ele atravessasse a porta, ali era com Pedro e ele e mais ninguém. Quando Pedro atravessa a porta, o anjo desaparece e a porta dá de frente para a cidade. O que Pedro faz? Ele vai correndo para Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém. Eu vou aplicar um negócio aqui? Posso? Sim ou não? Dá tempo ainda? Posso? Pedro saiu da onde? De dentro da? Saiu de dentro da prisão. Quando o anjo abre a porta de ferro e ele passa, ele está diante da cidade. Pedro poderia buscar logo um barzinho da vida, buscar um colega. Pedro poderia buscar outra coisa, mas Pedro correu direto para onde? Para Jerusalém, irmãos. Tem muita gente que faz promessa: Deus, eu estou numa prisão, eu estou num cárcere, eu estou nessa situação, mas quando o Senhor abrir a porta, eu vou direto para Jerusalém te adorar, eu vou direto para a igreja te glorificar. Mas muitas das vezes não é assim. A pessoa desvia a rota. Mas Pedro sabia de onde saía o segredo da tua vitória. É alguém que está orando lá na igreja em Jerusalém, que está intercedendo por mim. Então eu vou lá. Ele corre lá. O anjo sai e ele tem que caminhar sozinho. Agora é você, Pedro, você que escolhe. Ele bate lá em Jerusalém. E quando ele chega lá em Jerusalém, quando ele chega lá, uma menina escuta batendo na porta. Diga assim comigo, batendo na porta.
Diga, bate na porta. A menina, ela vira para as irmãs lá em Jerusalém, que estavam orando, pastor Ailton, falou assim: Pedro está na porta. A igreja que está orando fala assim: não, deve ser teu anjo que te acompanha. Os judeus têm essa cultura, né, que o anjo acompanha nós, conforme diz no Salmo 91, o anjo do Senhor acampa ao redor. É teu anjo que te acompanha, Rode, essa jovem. Ela disse: não, alguém está batendo na porta. Esse alguém que bate na porta é Pedro. Aí disseram para ela: como que você sabe que é Pedro, se você não abriu a porta? Mas ela está dizendo: eu não abri a porta, mas eu escutei, e é a voz de Pedro. Ela não viu o milagre, ela não viu Pedro, mas ela escutou o milagre batendo na porta. Vou repetir isso aqui: ela não viu Pedro, mas ela entendeu que era a voz de Pedro batendo na porta. Ela não viu o milagre, mas ela escutou, pastor Ailton, o milagre batendo na porta. Existem duas coisas muito importantes dentro da pregação do Evangelho. A primeira, bem-aventurado aquele que escuta, e bem-aventurado aquele que guarda a palavra dessa profecia. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que escuta. A jovem não viu, mas ela escutou o milagre batendo na porta. Tem muita gente aqui dessa forma. Tu não está vendo ainda o teu milagre, mas já está escutando Deus mexer, escutando Deus trabalhando aí, movendo sobrenatural. Eu quero perguntar aqui: quem já está ouvindo Deus fazendo sobrenatural na tua vida aqui? Deixa eu ver. A Bíblia diz bem claro que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, meu irmão. Você vai escutando, a tua fé vai se alimentando. Você vai ouvindo e você vai dizendo: eu não vejo, mas eu estou escutando o milagre chegando na minha porta. Eu não estou vendo, mas eu estou escutando Deus abrindo os céus e vindo em minha direção para me dar vitória aqui nessa noite. Eu quero perguntar: quem está ouvindo Deus agir na tua vida aqui? Deixa eu ver. Deus está agindo na tua vida. Escute o que Deus está dizendo. Escute, pelo amor de Deus, escuta. Sabe, as irmãs estão orando, mas não param para ouvir Deus. Sabe qual é o segredo na oração? Não é só orar. Vai ter hora que tu tem que parar para ouvir Deus falar. Só quer orar. Para, escuta Deus. Para, escute o que Ele quer dizer para a tua vida. Aí a jovem foi lá com muita coragem, porque eles estavam sendo perseguidos. Ela abre a porta, e quando ela abre a porta, é quem? É Pedro. Tá a confirmação aí, ó. Eu não tinha visto, mas já tinha escutado que era Pedro. E quando Pedro entra para dentro da casa, eles comemoram, pastor Ailton, em forma de gratidão ao Senhor, porque tinha gente orando, tinha gente intercedendo pela vida de Pedro, e por isso que Pedro parou dentro de Jerusalém. Existem coisas que Deus faz na nossa vida, é porque tem alguém intercedendo por nós. Só tem gente que está aqui dentro porque um dia alguém orou, intercedeu pela sua vida, e por isso que Deus te guardou e vai continuar te guardando, porque tem alguém orando, tem alguém intercedendo, tem alguém dizendo: Deus, livra aquela pessoa, Deus, manda o anjo lá, guarda aquela pessoa, Deus, livra aquela pessoa. Escute aqui nessa noite essa palavra profética para a tua vida. Pedro estava para ser morto, mas não foi, porque Deus mandou o anjo lá, porque tinha alguém orando. Tem alguém orando pela tua vida. Quando alguém ora pela alguém, irmão, não tem demônio que vai matar assim de qualquer jeito, não, porque Deus está no comando, no controle de todas as coisas. E Pedro é livre daquela prisão, cheio em Jerusalém. Aí ele escreve a primeira
Epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo 7. Pedro fala assim: lance sobre ele todas as vossas O próprio Jesus ensinou isso. Porque andais ansiosos pelo que haveis de vestir ou comer. O onde já não existe. O futuro é incerto. E hoje é o dia. E a Bíblia diz bem claro: hoje é o dia que fez o Senhor dos Exércitos. Pedro, ele mesmo disse na sua carta: lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado. Pedro aprendeu que quando alguém intercede, que quando alguém ora, há um Deus que está cuidando de nós. Qual é o teu problema aqui nessa noite? É a ansiedade? É o pensamento acelerado por algo que quer? O que te preocupa? O que te leva à ansiedade? O que te leva a esse conflito, essa luta, essa batalha? Pedro foi o homem que Deus escolheu para fazer algo diferente. Deus também te escolheu. Quando ele ressuscita, ele chama todos os discípulos e ele manda chamar a Pedro, exclusivamente a Pedro. Chame a Pedro. Foi Pedro que no momento da pesca maravilhosa deixa tudo e segue a Jesus. Foi Pedro que na minha primeira mensagem dele, ele ganha 3.000 almas. Na segunda mensagem, quase 5.000 almas. Mas ele aprendeu a entregar todas as suas mazelas, todas as suas ansiedades na mão daquele que tudo pode. Como que se encontra a sua vida emocional? Como que se encontra a sua vida espiritual? Está ansioso por quê? A prisão, Pedro está lá, mas a Bíblia diz que ele está guardado. Deus às vezes ele promove situação para nos guardar e para nos ensinar coisas. Deus está te ensinando coisas. Deus está te modelando, está te preparando para que você esteja pronto, para que realmente esteja confiante no Senhor Deus. O que está te prendendo? O que está te amarrando? O que está te prendendo? Creia numa coisa: o mesmo anjo que foi lá e soltou Pedro e resgatou ele com mão forte, esse mesmo Deus que está operando aqui nessa noite também. Quem pode fazer uma oração juntos? Vamos fazer uma oração juntos. Pedro sai da prisão, a morte não pega ele. Herodes, aqui eu vou finalizar. Herodes, a ideia de Herodes é o seguinte: a ideia de Herodes, eu quero fazer uma oração, irmãos. Eu quero chamar você mesmo. Você vai ficar só o porteiro lá na frente. Você ouviu essa palavra? Tocou no seu coração? A gente tem que aprender a ser humilde. Eu ouvi, pastor, falou comigo. Então você vai vir aqui na frente desse altar. O que está tentando te prender, te amarrar? Saia do teu lugar agora. Vem cá. Sabe, a simplicidade, a humildade, ela faz nos triunfar. Que mais aqui, irmãos? Ouviu essa mensagem? Você foi tocado por essa palavra. Tu vai vir aqui na frente, nós vamos interceder. Os pastores estão aqui em cima. Espíritos, homens de Deus. Eu quero interceder pela sua vida. Ouviu essa palavra? Tocou em você? Te identificou? Pedro está preso. Era a noite da sua morte. Mas tem alguém orando: Deus, guarda Pedro. Deus,
Deus, manda um anjo lá, Deus. Não deixa Pedro morrer, não. Deus está dizendo: tu não vai morrer. A vida prossegue com o plano dele para a tua vida. Sabe uma coisa que eu quero dizer? Se tiver mais gente, tu vai sair do teu lugar e vai vir aqui. Sabe que Herodes, porque quis matar Pedro, pastor? Se deu certo matar Tiago, se deu certo matar Jesus, por que não vai dar certo matar Pedro? Deu certo, matamos a Tiago. Deu certo, matamos outros. O próximo a morrer será Pedro. Quem sabe o diabo está gritando: o próximo morrer será você. Porque se deu certo com Tiago e com outros, vai dar certo para Pedro. Mas o diabo quebrou a cara, irmão. Porque o ministério de Tiago já tinha cumprido. A promessa na obra dele já tinha feito. Na vida de outros já tinha feito. Mas de Pedro não. Deus está dizendo lá do alto: enquanto eu tiver obra na vida de Pedro, ninguém toca. Enquanto eu tiver algo na vida de Pedro, ninguém toca. Herodes, tu tá enganado, Herodes. Tu matou, tu fez, aconteceu. Mas esse aqui tu não toca. Porque a chave da morte está na minha mão. A chave da vida está na minha mão. Eu que mando na morte. Eu mando na morte. Só porque funcionou com outros, achar que vai funcionar com todos? Porque outros morreram e tu também vai morrer? É assim não. Glórias a Deus. Coloca aí diante de Deus o que é preciso o anjo te orientar. Deus orientou a Pedro: calça Pedro as sandálias. Pedro, veste a roupa. Pedro, me segue. Eu estou te orientando, Pedro. Vem. Não é como você quer, é como Deus quer. Não é como você pensa, é como Deus pensa. Não é como você quer, é como Deus quer. Não é do seu jeito, nem do seu modo. É do plano e do jeito que Deus quer. Aleluia. Já viu gente que quer ficar rico, rico, rico? Deus fala assim: tu não vai ficar rico não. Prefere ganhar um salário, mas cheio de temor de Deus, cheio de Deus, do que rico desviado. Tem uns que Deus enriquece, mas outros não. É do jeito que Deus quer. Se Deus te deu esse carro, é seu do jeito, é do jeito dele, Ele te deu. Se é a sua casa, é do jeito que Ele te deu. Amanhã quiser te dar outra, Ele vai te dar. Mas se não der, não tem problema. É do jeito, é do plano, é do propósito dele. Pedro viu que outros morreu, mas Pedro vai ser conservado. Deus vai livrar Pedro, porque é do jeito de Deus e não do jeito de Herodes. Irmãos, para cada um Deus tem uma promessa. Para cada um Deus tem uma palavra. Pedro, calça a sandália. Eu estou te orientando, Pedro. Mas outros, não, tu não vai morrer, sai para cá. A porta de ferro vai abrir, tu vai sair. Herodes chega lá no outro dia. O que acontece? Cadê Pedro na prisão? Não sei. Cadê Pedro? Sumiu, desapareceu. Quem tirou Pedro de lá foi o anjo. E o anjo tornou Pedro invisível. Deus está te guardando do poder dos inimigos aqui nessa noite. Os inimigos emocionais, das setas malignas, Deus está te livrando nessa noite, te guardando. É do jeito dele. Se Deus quiser, Ele vai escancarar a porta, Ele vai escancarar. Se Deus quiser te fazer rico, Ele vai fazer. Se Deus quiser te prosperar, Ele vai fazer. Deus é que arrebenta, tira a tranca nessa noite para tu passar. Mas escute, a vida está na mão dele. É do jeito dele. Oramos. Eterno Deus, estende a mão para cá. Vamos
Vamos adorar o Senhor. Logo após a gente faz uma oração. Pastor Ailton, presbítero Benedito, presbítero Luciano, estende as mãos em posição de mãos para essas vidas. Você ouviu essa palavra? Dá tempo, vem cá na frente, vem cá. Agora senta pra me ouvir. Estende as mãos para cá, isso. Oh, aleluia. E dificuldades bem maiores você já venceu. Aleluia. Foram guerras tão difíceis que hoje chega até a dizer: Aleluia, Deus. não entendo como foi que eu venci. Na verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Oh, Jesus. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez? Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. E tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: e lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez? Era a mão de Deus, é a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. Amém. Oramos. Oramos. Essa palavra é uma palavra de renovo espiritual, nosso. Essa palavra é uma palavra de nos levantar nessa noite. Calça, Pedro, vai calçando aí, Pedro. Calça aí, Pedro. Calça a roupa, veste a roupa, Pedro. Calça o sapato, veste a capa, coloca a capa e me segue, Pedro. Tem hora, irmão, que a ordem de Deus é só seguir Ele. O resto Ele está fazendo, pastor Ailton.
Pastor, não sei qual é o processo. Só seguir a Deus, irmão. É só glorificar Ele, e o resto Ele está fazendo. É só seguir a Deus. Quem está seguindo a Jesus aqui, irmão? Tu está seguindo a Deus aqui? Deus, em nome de Jesus, tira, Pai, toda a barreira. Venha renovar nossa vida espiritual. Venha nos levantar, venha nos guardar, venha nos livrar, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Pai, confirma a tua palavra no meio do teu povo, na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, dê refrigério, dê vitória e orientação para a glória de Deus. As palmas bem forte para Jesus. De Deus, Toma os nossos assentos. contigo